Seja bem-vindo ao nosso canal de contos e relatos de terror. No vídeo de hoje você vai ouvir 5 histórias que desafiam o entendimento e mexem com os nossos sentidos. Desde aparições inexplicáveis até eventos sobrenaturais que deixaram suas marcas, cada relato promete arrepiar sua espinha e deixar você intrigado. A visita do morto. Meu nome é Pedro, tenho 36 anos. Em 2004, apesar de ter pavor do sobrenatural, sempre fui muito receptivo a este tipo de coisa. Desde pequeno, via vultos, sentia presenças e coisas do gênero. Fiquei bastante surpreso ao descobrir este site e constatar que várias pessoas tiveram situações semelhantes e até muito mais assustadoras que as minhas. Vou relatar alguns casos que aconteceram comigo. Já tive a sensação de estar sendo agarrado várias vezes quando estava na cama à noite. Graças a Deus isso parou. Mas uma vez tive uma sensação totalmente diferente que até hoje não sei explicar. Foi mais ou menos em 1993, eu estava deitado na cama da minha mãe com ela e estava acordado olhando para o teto. Lembro de ter olhado para a hora e fechado os olhos. Nessa época, eu tinha um pouco de insônia e estava bem acordado. De repente, meu corpo enrijeceu todo e fiquei paralisado, me sentindo vendado, amarrado e amordaçado em um lugar frio no meio de um matagal. O mais estranho é que eu via tudo sem enxergar, como se mesmo de olhos fechados soubesse os lugares de tudo em nosso quarto. Ele estava jogado no chão, e tinha mais 6 ou 7 homens com ele falando entre si, mas eu não pude escutar nada. Eles puxaram suas armas e descarregaram em mim, nele. Fiquei pulando na cama com o impacto das balas, mas graças a Deus não sentia dor, só fazia o movimento do corpo sendo atingido. Ainda pude vê-los falando algo, mas sem escutar. Depois de vários minutos, que pareceram horas, comecei a me mexer muito lentamente e cutuquei chorando a minha mãe. Contei o que aconteceu e ela disse que eu sonhei, mas eu estava acordado. Tratei de ficar colado nela para que se algo acontecesse novamente, eu pudesse sacudi-la. Resolvi ficar de olhos abertos e não dormir para que nada mais pudesse me acontecer. Passados mais ou menos 20 minutos, senti novamente a mesma sensação, mas desta vez estávamos cercados por repórteres que tiravam fotos do corpo. Nunca fiquei sabendo quem me visitou aquela noite, mas espero que esteja em paz. Viagem para Teresópolis. Teresópolis é uma cidade na região serrana do Rio de Janeiro. Eu ficava com uma menina que tinha uma casa lá, dentro da Granja Comari, onde é a concentração da seleção brasileira. A família dela, mãe, pai, irmão e irmã, e os respectivos namorados, haviam me convidado para viajar com eles. Ana resolveu não ir naquele dia, ela era sempre do contra, mas como a mãe, o irmão e a irmã dela me adoravam, me obrigaram a ir sozinho e esperar por ela lá. Como adoro viajar, aceitei. A casa não é muito grande, mas tem 2 andares com 2 quartos em cada andar. Os pais dela e a irmã e o namorado ficaram no primeiro andar e o irmão dela, a namorada e eu ficamos no segundo. Obviamente eles em um quarto e eu em outro. O quarto em que fiquei tinha 2 camas, uma ao lado da janela, quase embaixo dela, e a outra ao lado da porta do outro lado do quarto. O teto era um pouco baixo e era muito escuro, de tal forma que à noite não se enxergava nada dentro dele. Resolvi ficar na cama perto da janela, pois dali poderia ver todo o quarto, e como tenho a mania de dormir com a porta fechada, de tanto ver vultos passando a noite, e encostado na parede, sempre longe da porta se possível, poderia ver qualquer um que entrasse. Tal era a diferença de luz entre a escuridão do quarto e o lado de fora, corredor. Antes de viajar, tive um impulso, quase uma obrigação de levar uma lanterna, coisa que eu nunca fizera antes. Passamos o dia numa boa, e na hora de dormir cada um foi para o seu quarto, e eu resolvi pôr a lanterna do meu lado no chão. Testei várias vezes o local exato onde poria a lanterna, para não precisar ficar tateando a esmo no escuro.
Mais tarde, comecei a ouvir ao longe tambores como nos filmes de Tarzan, e de repente ouvi um barulho dentro do quarto. Rapidamente meti a mão onde tinha deixado a lanterna, e ela não estava lá. Comecei a tatear freneticamente e então alguém falou comigo. Não precisa se preocupar, querido, sou eu. A voz era bastante rouca e tentava imitar a voz da mãe da Ana, que sempre me chamou assim. Eu pensei, o que de Sueli está fazendo aqui? O que o marido dela vai pensar? Então me lembrei que era impossível entrar no quarto sem que eu visse por causa da diferença de luz entre o quarto e o corredor. Quando me lembrei disso, a lanterna apareceu no lugar onde deveria estar. Quando iluminei o lugar de onde vinha a voz, não havia nada lá. Apavorado, voei escada abaixo e fiquei sentado na sala esperando o dia clarear. Ainda bem que Ana resolveu ir no dia seguinte e tivemos uma noite sem nenhuma visita. A visita do Saci. O que é lenda e o que é realidade? Dizem que toda lenda foi criada com base em acontecimentos verídicos. Então, por mais fantásticas que sejam as lendas, todas têm como base a realidade, mesmo que sejam sobrenaturais. Tudo aconteceu no ano de 1968. Quando eu tinha 8 anos de idade. Na época, meu pai possuía uma chácara em Amador Bueno, distante aproximadamente 45 quilômetros do centro de São Paulo, em direção a São Roque. Naquela época, a região toda não possuía muitas casas, predominando a mata, muito verde, árvores diversas e vegetação típica da região, pois ainda não haviam iniciado o desmatamento que existe atualmente. Na chácara do meu pai existiam 2 casas, sendo uma para o caseiro e sua família, e a outra para quando íamos em finais de semana de vez em quando. Ao redor existiam outras chácaras, e bem próximo existia um curral onde eram deixados alguns cavalos. Em um determinado fim de semana fomos para lá, eu, meu pai, minha mãe, minha avó, mãe da minha mãe, minha tia, irmã da minha mãe, e seu filho, que logicamente era meu primo, chamado Vanderlei. Eu e o Vanderlei sempre gostamos de histórias de fantasmas e do sobrenatural em geral, estando sempre por dentro das lendas e características dos personagens, como vampiros, lobisomens, etc. Nós brincávamos muito sobre isso sempre que um dormia na casa do outro. Era muito divertido na época. Naquele final de semana, especificamente no sábado, passamos o dia brincando na chácara, e quando chegou a noite fomos tomar banho, jantar e mais tarde, ficamos conversando na sala que ficava na parte frontal da casa. As outras pessoas estavam na cozinha, que ficava no final de um corredor, do outro lado da casa. Era mais ou menos umas 22 horas, quando começamos a ouvir um assobio vindo de fora da casa, um pouco distante. Ficamos prestando atenção e acompanhando aquele assobio, quando de repente, o assobio foi chegando mais perto, cada vez mais perto da casa. Então nós comentamos um com o outro, em tom de gozação, se poderia ser um saci, coisa que não acreditávamos muito que existisse, pois parecia fantástica demais essa lenda. Então, em um determinado momento, o assobio chegou tão perto que parecia vir do outro lado da porta, do lado de fora da casa, bem na varanda. Eu e o Vanderlei ficamos arrepiados com aquele som, e com muito medo fomos dar uma olhada pela janela, estando muito escuro, pois já era noite. Por esse motivo, não conseguimos ver nada. Em seguida, o assobio foi se afastando, enquanto os cavalos que estavam no curral ficaram agitados, relinchando e correndo como loucos. Depois ouvimos mais alguns barulhos, como se fosse alguma coisa correndo, pulando e batendo em madeiras. Contei para o meu pai e para a minha mãe, e eles não quiseram que saíssemos para fora, dizendo que de manhã cedo eles iriam ver se algo errado aconteceu. Então fomos dormir, morrendo de medo daquele fato estranho que havia acontecido. Quando amanheceu no domingo, fomos logo examinar os arredores para ver se encontraríamos algo de anormal. Foi quando, para nosso espanto, vimos no curral todos os cavalos com suas crinas amarradas com pequeninos nós, sendo que a mesma coisa aconteceu com seus rabos.
Não havia um cavalo sequer que não tivesse ficado com suas crinas e rabos com nós. Bem, diz a lenda do Saci que ele gosta muito de brincar com os cavalos, e quando ele aparece, monta nos cavalos e dá nós em suas crinas e rabos. Então eu pergunto para quem é cético e não acredita em nada, se não foi o Saci, por incrível que pareça, então o que foi aquilo? E quem ou que teria amarrado todos os rabos e crinas dos cavalos que estavam naquele curral, sendo aproximadamente 8 cavalos com pequeninos nós, minúsculos mesmo? Acredito eu que ninguém passaria a noite toda dando minúsculos e precisos nós nos pelos dos cavalos, e ainda no escuro, só por brincadeira, e ainda com aquela precisão toda com que foram feitos, e ao mesmo tempo os cavalos ficassem parados deixando que isso fosse feito. Agora que é incrível, sei que é, mas que aconteceu, garanto que aconteceu. Inclusive, se quiserem entrar em contato comigo, tanto eu como meu primo Vanderlei, que hoje estamos com mais de 60 anos de idade, poderemos contar esta história novamente e afirmar sua veracidade. Para reforçar a veracidade deste relato, não omiti nomes nem tampouco o local onde ocorreram os fatos, deixando bem nítido para quem quiser analisar. É claramente sabido que muitas coisas estranhas acontecem no mundo, várias sem explicação. E devido a isso, uma das frases que reflete uma grande verdade é que a verdade está lá fora. Basta ter coragem para sair e vê-la. E para mim e meu primo, foi o que aconteceu realmente. A visita no quarto escuro. Olá, meu nome é Wagner, moro no Paraná e sou católico. Não sou uma pessoa que frequenta a igreja regularmente, mas respeito muito a religião. O que vou contar é apenas um entre muitos acontecimentos estranhos desde a infância até a maturidade, e que ainda hoje me pergunto se foi sonho, alucinação ou realidade. Este aconteceu quando fui dormir na casa de minha namorada um pouco antes do Natal. Como havia alguns parentes visitando sua família, tivemos que dormir em um quartinho nos fundos da casa. Como eu gosto de jogar videogame, fiquei jogando até tarde naquela noite. Em certo momento, sem mais nem menos, o quarto começou a ficar frio de uma forma que eu conseguia ver o ar quente saindo da minha boca. Comecei a sentir aquela coisa que todos sentem quando alguma coisa está errada. Imediatamente liguei a luz do quarto, tranquei a porta e corri para debaixo das cobertas, ficando atento às coisas ao redor. E é nessas horas que, em meio ao silêncio, começam a surgir os ruídos na casa para assustar ainda mais. Passado algum tempo, os calafrios pararam e eu apaguei tudo e fui dormir. Depois de algum tempo, acordei novamente com frio e com aquela mesma sensação de que havia algo estranho. Em meio à claridade da janela, vi a silhueta de alguém com a pele muito clara, completamente nua, mas não conseguia identificar quem era. Como a porta estava trancada e não tinha como alguém entrar, fiquei mais assustado ainda, pensando no que poderia ser aquilo. Mais do que depressa, fechei os olhos e tentei acordar minha namorada, mas eu não tinha força para acordá-la, nem conseguia falar de tanto medo. Então comecei a escutar os passos descalços daquele vulto vindo em minha direção, percebendo que começou a pisar no colchão onde estávamos deitados e foi chegando ao meu lado. Senti a presença se abaixando próximo ao meu rosto, fazendo um ruído como se tentasse falar algo para mim, mas eu não queria nem saber o que ele queria. Em seguida, o vulto puxou as cobertas, e como o quarto estava frio, comecei a tremer muito e senti que estava tentando me levantar, mas me esforçava para não ir, pois não sou louco, até que com muita força de vontade consegui, como uma pessoa assustada, pedir ajuda à minha namorada, que acordou assustada por causa do meu escândalo. Contei a ela o que havia acontecido e mostrei o chão do quarto, onde havia pegadas iguais às de alguém andando descalço no piso frio. Minutos depois do que havia acontecido, a vizinha da frente veio pedir socorro na casa de minha namorada, pois seu marido havia falecido enquanto dormia. Devido a esse acontecimento, minha namorada ficou muito pensativa, não sabia se ela tinha acreditado em tudo o que contei e mostrei a ela.
ou achou que eu era um doente da cabeça. Até hoje não falamos mais sobre o assunto, e também não dormi mais na casa dela, porém quando estou sozinho, reflito muito sobre o que aconteceu e fico imaginando se aquela aparição seria o espírito do marido da vizinha que veio me pedir algum tipo de ajuda. Será? A viúva. Minha mãe, meu irmão e eu fomos visitar uma amiga que é madrinha do meu irmão. Ela mora no litoral, sozinha. Há uns 25 anos, ela perdeu o esposo e a filha caçula num acidente de carro. Desde então essa mulher, a quem chamo de tia, nunca mais se relacionou com outro homem. Ela diz que não consegue, que sente muita falta do esposo. Tínhamos acabado de almoçar e estávamos conversando na cozinha. Apenas meu irmão se retirou. Depois de algum tempo, resolvi ir me deitar na rede, que ficava na varanda da casa. Para isso, tive que passar em frente ao quarto da minha tia. Ao passar pelo quarto, pude observar uma pessoa deitada na cama. Julguei ser meu irmão e nem fui ver se era ele, pois não nos falamos muito. Então fui para a varanda e quando olhei para a rede, vi meu irmão deitado. Gelei. Rapidamente fui ao quarto da minha tia. Cheguei perto da cama e vi que a colcha estava esticadinha. Quem estava deitado ali ou era muito caprichoso, ou era um espírito. Acredito que seja meu tio falecido. Não contei nada à minha tia para não assustá-la. A voz do meu irmão. O que seriam os acontecimentos estranhos que ocorrem em nosso mundo, os quais não têm lógica alguma e provocam terror em muitas pessoas? Seriam conexões com outra dimensão? Certo dia eu e meu sobrinho, que na época devia ter uns 11 anos e eu uns 15, estávamos dormindo no mesmo quarto de minha casa. Nesse dia, não havia mais ninguém por lá, pois minha mãe tinha saído. Em certo momento, de repente, do nada, nós dois acordamos ao mesmo tempo, assustados, como se já esperássemos algo acontecer. Olhamos um para o outro, achando aquilo estranho, quando de repente o telefone toca lá na sala. E o mais assustador aconteceu, alguém atendeu. Me arrepio todo contando. A voz de quem atendeu o telefone era a voz do meu irmão mais velho, idêntica, certinha, sendo que ele não estava lá. Ninguém estava atendendo o telefone e perguntando de uma forma ainda mais estranha: "Alô, Cacau está?" O apelido dele era Cacau lá. E então Plá desliga o telefone. Passa um pequeno intervalo de tempo e o telefone toca de novo, e ele atende de novo. "Alô, Cacau está?" Fala a mesma frase e Plá desliga o telefone novamente. Nesse momento, meu sobrinho olhou para mim e perguntou: "Ei tio, meu pai tá aqui?" Olhei para ele com os olhos parecendo duas bolas de gude, daquelas grandes, e disse: "Velho, não tem ninguém em casa." Levantei lentamente da cama e quando ia espiar pela porta, meu sobrinho disse: "Espera tio, espera, vamos juntos." Gelado também. Quando meti a cabeça para fora da porta, com o gelo da porra de ver alguém sentado lá na cadeira do telefone. Não tinha ninguém. Mas embaixo da porta da entrada havia uma sombra de alguém, como se estivesse do lado de fora do apartamento bem colado na porta, olhando pelo olho mágico dela por fora. Fomos de mansinho olhar pelo olho mágico para ver se tinha alguém lá fora, mas ninguém estava lá também, e a sombra sumiu. Depois disso fomos verificar o banheiro, pois estávamos com um pressentimento de que algo muito ruim havia lá dentro. O interessante também é que começamos a ouvir passos pesados em cima do nosso apartamento, sendo que a gente morava no último andar. Era impossível aquilo. Eu e meu sobrinho rezamos um Pai Nosso, voltamos para o quarto e ficamos por lá. Mais tarde minha mãe chegou, e contamos para ela o que havia acontecido, mas ela achou que era invenção nossa. Depois que ela chegou, não aconteceu mais nada de anormal. Até hoje eu e meu sobrinho não entendemos o que aconteceu naquela noite, e também não temos ideia do que foi aquilo, mas alguém atendeu o telefone com a voz do meu irmão. Atendeu, e não havia mais ninguém em casa. O que será que foi aquilo tudo? E aí, o que achou? Aterrorizantes, hein?
Conhece alguma variante dessa lenda? Deixe nos comentários a sua opinião e se tiver histórias, relatos ou sugestões, fique à vontade para deixar nos comentários ou enviar por e-mail. A palavra secreta de hoje é: irmão, comente ela para eu saber que você ficou até o final. Até o próximo vídeo.